Ei, escuta, Ronaldo. O que uma criança tem que a gente não tem? Diga-me, conte-me tudo, não me esconda nada. O que uma criança tem que nós adultos não temos? Eu confesso que essa ideia me faz rir. Sabe por quê? Porque todos nós já fomos crianças. Às vezes a gente esquece disso, mas todos nós já fomos crianças. Então parece loucura que na vida adulta sejamos menos do que já fomos. E sabe por que eu digo que somos menos do que já fomos? Porque o próprio Cristo disse que se não recebermos o reino de Deus como uma criança, não entraremos nele. Ou seja, na criança existe algo que já não existe mais em nós. Perdemos. Em algum momento, perdemos. E é preciso recuperar, retomar. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 ao 15, nós lemos: Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: Deixe que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Palavras de Jesus. Este é um relato precioso e que nos traz importantes lições. A primeira delas: sempre haverá algumas pessoas que vão se sentir donas do acesso a Cristo. Os discípulos repreendiam aqueles que levavam as crianças até Jesus. Eles pareciam achar que tinham autoridade para dizer quem podia e quem não podia se aproximar de Jesus. A repreensão de Jesus revela que todo aquele que quer se aproximar de Cristo pode se aproximar. Eu, você e ninguém tem o direito de limitar o acesso de alguém que queira as bênçãos de Jesus. A segunda lição: o reino dos céus pertence àqueles que são como crianças. E aí? Consegue pensar em algumas características das crianças? Crianças são verdadeiras. Crianças não fingem. Crianças não manipulam. Crianças agem de forma desinteressada. Se gostam, gostam. Se não gostam, não gostam. Crianças se alegram com as coisas simples. Crianças são sensíveis à dor do outro. Crianças não se preocupam com o que os outros pensam. Agem de forma autêntica. Terceira lição: o reino de Deus é para quem o recebe como uma criança. Para quem o recebe como uma criança. Gente, ainda na infância, quando ainda não fomos influenciados negativamente pelos olhares do mundo, quando criança, a criança se encanta com aquilo que ela ainda não possui. O presente pode ser o mais simples. Ela vibra, ela canta, ela pula, ela dança. Talvez seja uma coisa que custou apenas R$ 1,99 ou algo que você fez. Mas ela recebe como se fosse a coisa mais incrível do mundo. Ela celebra. Mas e o que acontece com a gente na vida adulta? Nós perdemos o encantamento. Já não vibramos como crianças. E mesmo o reino de Deus já não nos produz alegria. Já não produz em nós alegria. Muitos de nós nos identificamos como cristãos, mas vivemos amargurados, aborrecidos, somos irritadíssimos, somos briguentos, rabugentos.
Uma criança, quando é presenteada, ela celebra como se a vida toda se resumisse àquele momento. Ela parece estar ali diante do maior tesouro do mundo. E sabe, o reino dos céus é o maior tesouro. Jesus é o maior tesouro. Quando recebemos o tesouro mais precioso do universo. Esse tesouro é motivo de orgulho, de alegria. Esse tesouro justifica toda a nossa existência. No tempo de Jesus, uma criança não tinha valor algum para a sociedade. Ela só se tornava alguém quando chegava à fase adulta. Ao receberem, ou melhor, ao serem recebidas e abençoadas por Jesus, aquelas crianças que eram nada aos olhos da sociedade se tornaram alguém. E aqui está a quarta lição que eu aprendo. Cristo veio para dar valor a quem aos olhos da sociedade não tem valor. Jesus veio para os rejeitados, para os pobres, para os oprimidos, para todo aquele que é tido como a escória da sociedade. Na antiguidade, ninguém enxergava as crianças, elas eram invisíveis, eram um incômodo. Hoje, milhares de pessoas não são vistas, são simplesmente ignoradas, desprezadas. Jesus veio para elas. E quando recebem Jesus, ganham dignidade, ganham valor, elas recebem o reino dos céus. Amém? Se essa palavra abençoou você, curta, comente e compartilhe com outras pessoas. Compartilhe muito para que a gente possa chegar mais longe. Abraços do Ronaldo, obrigado pelo carinho e por mais uma vez assistir o nosso vídeo.